Depois que eu preenchi isso tudo, gente, eu preciso analisar. E como é que eu vou analisar? Com base em gráficos, né, gente? Então, a minha primeira sugestão é que vocês façam uma análise por distribuição do custo. Aqui eu trouxe só pelo custo direto, indireto e despesa. Mas você pode fazer um gráfico do custo fixo, direto, fixo, indireto, fixo, despesa, variável direto, variável indireto, variável despesa, tá? Você pode separar por tudo isso. O que vocês precisam entender é, se eu tenho uma informação na minha base de dados, que no caso é aquele controle que eu mostrei anteriormente, você consegue fazer a análise, você só precisa ter a informação. Tendo a informação dá para analisar, tá? Então eu trouxe um exemplo bem simples por distribuição entre custo direto, indireto e despesa. Então, vamos supor que você tem o seguinte cenário, né? Aqui você tem a classificação dos custos e aqui você tem o percentual. Então, quando você tem lá aquela planilha que você classificou lá, direto, indireto, despesa, no Excel você consegue somar. Eu quero que some todos os custos indiretos, todos os custos diretos, todas as despesas, e você divide o valor de cada uma dessas categorias pelo seu custo total, você vai ter o percentual que representa cada um deles. E aí você consegue jogar no gráfico. Digamos que eu tenha esse cenário. Você fez aquele controle lá, você somou todas as suas despesas, somou todos os seus custos indiretos e todos os seus custos diretos. Dividiu o valor total de cada um deles pelo custo total. E aí você teve o percentual representativo de cada custo. E você chegou a essa visão aqui. O que você faz com isso quando você vê isso? Você se depara com isso. Você tem um problema muito sério, porque você está com uma despesa muito alta e o custo direto muito baixo, o custo indireto muito baixo. Qual é o cenário ideal, gente? O cenário ideal é que eu tenha aqui o custo direto sendo maior. Ele não precisa necessariamente ser 50%, o valor, isso vai de cada negócio, mas o ideal é que meu custo direto seja o meu maior custo. Por quê? Porque ele é o que agrega valor diretamente ao meu produto final. Então, se ele é o meu maior custo, pô, beleza. Então, os outros vão estar mais baixos. Aí eu tenho, proporcionalmente, um custo indireto um pouquinho menor e uma despesa menor ainda. Quanto menor, melhor. Esse seria um cenário ideal, onde eu tenho... Quanto mais perto do meu produto final, maior o custo, e aí quanto mais longe, menor o custo. Esse é o gráfico ideal que a gente quer ver, esse em pretinho rachurado aqui que eu botei. Rachurado não, né? Pontilhado. Se eu tenho esse cenário aqui do verde, azul e vermelho, eu tenho um problema. Por que eu devo controlar? Porque se eu controlo, eu faço um gráfico simples desse tipo de barra, gente, eu consigo ver que a minha despesa é onde está o meu problema. E é onde eu tenho mais oportunidade de reduzir, sem afetar a qualidade, porque se eu tenho meu custo direto muito alto, é mais difícil de eu reduzir custo. Porque se eu vou reduzir custo direto, eu estou falando de mudar fornecedor, de mudar matéria-prima, de demitir funcionário, e isso vai impactar diretamente a prestação do meu serviço final ou do meu produto. Então, sempre que a gente vai mexer em custo direto, a gente tem que ter muita atenção, tem que ter muito cuidado, e é o ideal que ele fique por último, num trabalho de melhoria, de redução de custo, que a gente comece pela despesa, e aí a gente depois vê custo indireto, e aí, se precisar, a gente vê custo direto, com muito carinho e atenção, tá? Então, se eu tenho um cenário desse, é um cenário muito ruim, mas é um cenário de muitas oportunidades. E aí, quando eu tenho isso e eu tenho um controle, lá no meu controle, eu tenho todos os itens que são despesas. E aí eu já sei exatamente onde eu preciso mexer. Então, se eu sei lá que eu fiz 3 viagens, pô, por que eu fiz 3 viagens? Dá para fazer 3 viagens no mês? Não, não dá, não posso repetir isso, não posso fazer. Isso vai me deixando mais consciente do que eu preciso fazer ou não fazer para que minha despesa não fique tão alta. Então, essa é uma primeira análise que você pode fazer.